Nos últimos anos, praticamente todos os dias, muitas pessoas me mandam mensagem para eu ensinar tudo o que você vai aprender a partir de agora. Quem já conhece, mesmo que um pouco sobre dança, sabe de todas as possibilidades, sensações e resultados que esse universo vasto pode proporcionar. Eu vou ser bem sincera com você, eu nunca quis expor dessa maneira o que eu fazia, as coreografias que eu criava e as técnicas que eu desenvolvi. O fato é que realmente não havia um propósito para que eu me motivasse, viesse a ensinar o que eu vou ensinar aqui. Até que eu percebi que se eu conseguir mudar a minha vida radicalmente com os segredos que eu vou te passar nessa série, outras pessoas também podem. E você está aí do outro lado, pode ser que seja uma delas. Se eu conseguir levar uma coreografia da minha autoria para um palco dos maiores eventos e mais badalados do mundo, em razão de uma decisão que eu tomei há alguns anos, eu também posso te ajudar a alcançar, através da dança, o que talvez você considera impossível até hoje. Hoje, você está prestes a conhecer mais a fundo o passo a passo das coreografias de maior sucesso da atualidade. Você vai começar a enxergar a dança por uma outra perspectiva e vai entender a importância dela na sua vida, porque dançar vem sendo algo cada vez mais explorado e valorizado ao redor do mundo. Meu nome é Arely Macedo, sou natural de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro, coreógrafa e especialista em dança comercial. Nessa série de vídeos, eu vou te mostrar o mapa, o caminho, o segredo para que você possa sentir cada movimento do seu corpo a favor da dança. Imagine quantos hits estão tocando agora, nesse exato momento, no mundo inteiro. Agora imagine também quantos hits serão lançados. A música e a dança são artes que estão diretamente conectados e que já existem há séculos. Não dá para imaginar a vida sem música e, consequentemente, não dá para imaginar a vida sem dança. Então, cada um desses hits é uma possibilidade e uma oportunidade para você criar movimento no seu corpo. Funciona assim: você escuta uma música, o seu cérebro detecta aquele ritmo e já emite frequências neurais para os seus músculos, o que gera aquele desejo de se movimentar, de se sentir livre. Então, você dança. É aí que a coisa fica boa, é onde eu entro. Dentre todas essas possibilidades que existem de dançar, tem aqueles sons que se tornam os mais ouvidos, os virais no planeta. E muitos deles eu tive a oportunidade de participar na criação de suas coreografias. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você vai. Então sai da minha frente. Sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então sai da minha frente. Sai da minha frente. Every day, a mí me gusta en cada detalle que te hago y que me haces bien. It's what I like, yeah, it's just what I like, yeah. A mí me gusta la mujeres when they shake that, yeah. A mí me gusta when they want, they go and get it, yeah. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. É sobre isso que eu vou falar aqui. Nessa série de vídeos, eu vou te ensinar, de fato, como aprender a dançar de maneira correta coreografias que se tornam fenômenos mundiais. E o melhor, tudo de forma simples, de qualquer lugar que você esteja e sem depender de ninguém, a não ser de você mesmo. Hoje eu tenho 33 anos e amo dançar desde que eu nasci. Na real, eu sempre me vi como bailarina. Venho de uma família de artistas que não mediram esforços para me apoiar. Eu tive a sorte de nascer numa família que tinha arte muito presente. Minha avó fazia sapateado, minhas primas davam aula de dança, meus pais dançam até hoje. Eu costumo dizer que não lembro quando eu comecei a dançar, porque eu sempre tive essa referência de dança desde muito pequena dentro da minha casa. Meus pais me apresentaram black music,
quando eu era bem pequena, e é o que eu escuto até hoje dentro da minha casa. Eu comecei a fazer uma aula de dança, eu tinha 6 anos, mas foi com 11 que eu realmente quis ser bailarina. Eu comecei a enxergar a dança como uma profissão. Eu ganhei uma bolsa para uma escola de dança em São Gonçalo. Eu venho de uma família pobre e as coisas sempre foram muito difíceis. E em troca dessa bolsa, eu fazia tudo o que precisasse dentro da escola. Eu dava aula, eu assistenciava, eu ajudava a limpar, tudo. O engraçado é que até eu conseguir ficar em uma escola, ou até mesmo depois, eu sempre ia para escolas vizinhas de outras cidades para fazer aquela primeira aula de graça, experimental. Mas foi na escola do meu coração, que foi em São Gonçalo, que eu comecei a fazer jazz, balé, dança afro, moderno, contemporâneo. Mas quando eu parei na dança urbana, aí ganhou meu coração. Mas foi aos 14 anos que eu me vi como professora. Eu comecei a dar aula, eu comecei a me ver independente financeiramente, comecei a deixar de depender dos meus pais. Eu comecei dando aula para baby class. Meu percurso não foi nada fácil, viu? Na minha adolescência foi bem difícil, porque teve aquele momento que todo mundo estava indo no cinema e eu estava fazendo aula, estava dando aula. Todo mundo estava indo para festinha e eu escolhia ficar na sala aprendendo. Foi bem difícil também, porque na adolescência nem todos os trabalhos eu podia estar porque eu era de menor. E nessa época da minha adolescência, eu cismei que eu queria ser bailarina clássica. E eu precisava muito fazer aulas extras. E eu comecei a trabalhar em uma loja de açaí, porque com esse dinheiro eu conseguia pagar um professor particular. Eu fiz um teste para uma grande escola de balé clássico aqui do Rio de Janeiro, mas eu não consegui passar por algumas questõezinhas. Mas eu não desisti, viu? Por mais que eu trabalhasse desde os meus 14 anos, era um valor bem baixo e eu precisava de dinheiro de passagem, eu precisava pagar algumas aulas, então foi tudo muito difícil. Tinha alimentação, muitas das vezes eu dormia na casa de amigos, porque por eu morar em São Gonçalo, eu sempre ia para outras escolas no Rio de Janeiro, então ficava difícil eu voltar, ou porque eu não tinha o dinheiro da passagem, ou porque ficava muito tarde. Eu não queria que meus pais me ajudassem para sempre, porque eu sou a filha mais velha, eu tenho 2 irmãos mais novos, então já estava ficando pesado para eles. Nessa época, eu pensei em trabalhar, sabe? Entrar em um trabalho de loja ou alguma coisa que não tivesse a ver com dança, mas graças a Deus, meu pai sentou e falou: não, você vai fazer o que você ama, que é dançar, e a gente vai te apoiar em tudo. Quem trabalha com arte sabe que o que a gente mais escuta é que dança não é trabalho, que com a dança você não vai conseguir nada, que a dança não vai te dar um retorno e que você tem que procurar um trabalho de verdade. Então foi uma época bem difícil para mim. Dentro da minha casa eu não escutava isso, mas eu escutava muito de fora, sabe? Mas, obviamente, eu não desisti. Continuei fazendo minhas aulas, usava a blusa da escola para entrar pela frente, não pagar passagem. Eu cheguei a usar a carteirinha de estudante do meu irmão, porque eu terminei meus estudos, mas eu ainda precisava ir para minhas aulas. Foi bem difícil porque eu sou de uma época que não tinha rede social, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje em dia de fazer uma aula online, de ter contato com pessoas de outro estado. Não tínhamos uma websérie como essa para nos guiar, então valorizem, viu, gente? Uma das perguntas que eu mais recebo é: Arielle, em que momento você considera que começou a ficar famosa? Bom, eu sempre tive um network muito vasto, pelo fato de eu precisar sair de São Gonçalo para conseguir trabalhos. Isso fez com que eu conhecesse muitas pessoas. Além disso, eu comecei a ter visibilidade em uma época que a dança urbana estava ganhando um pouco mais de espaço. Porque a dança urbana, ela agrega mais corpos, né? Tipo, todo mundo pode dançar. Nessa época, eu comecei a trabalhar numa escola de dança em Niterói, que era totalmente voltada para a dança urbana. E essa escola tinha um programa que ajudava artistas em ascensão. Nessa escola eu fui convidada a fazer um trabalho com um artista que se chamava Du, e ele era da Furacão 2000. Nós ensaiamos e fomos para uma apresentação,
E nessa apresentação, que foi a gravação de um DVD da Furacão, eu conheci a boss, ela, a patroa, Anitta. Depois de um tempo, o Du deu uma pausa na carreira dele e a Anitta estava à procura de bailarinas. Então, como eles tinham esse contato, ele falou: amiga, tem umas bailarinas para te indicar. E foi aí o meu primeiro contato com ela. Mas antes disso, eu já fazia vários trabalhos de TV, propaganda. Eu já trabalhei com a Xuxa, participei de um concurso que foi muito grande na época, que foi a Batalha da Xuxa, no Salto. Já fui ajudante de palco da Xuxa. Sempre fiz muitas audições. Em 2011 eu passei por uma audição de um cantor internacional que é o Kanye West. Nessa época eu já trabalhava com a Anitta, mas ela sempre incentivou muito que a gente crescesse e fizesse projetos paralelos, sabe? Então eu costumo dizer que a minha ascensão não foi só por conta da Anitta. Claro, a gente fez um trabalho juntas, mas eu também corri muito atrás. E o início foi bem difícil, viu? A gente fazia muitos shows que nem sempre tinha um palco. A gente já fez show em cima de mesa de sinuca, em cima de caixa de cerveja. Mas uma coisa era certa, eu nunca tinha vergonha, a gente nunca tinha vergonha. O show era ali, a gente ia lá e fazia porque a gente queria muito fazer, a gente queria muito que tudo funcionasse. Atualmente, muitas pessoas ficam receosas de dançar, de fazerem seus posts, de coreografias na internet, por receio e do medo do que os outros vão pensar. A gente está naquela era do cancelamento, sabe? Mas o que eu quero reforçar é que nada deve ter influência sobre você, principalmente quando o assunto é arte. Se eu fosse levar em consideração todas as críticas que eu recebi, eu não estaria dirigindo corpos em comerciais, por exemplo. Não teria participado 4 anos de uma das séries mais famosas da TV, que foi o Mr. Brau. Não teria trabalhado com grandes artistas como Simone Simaria, Cláudia Leite, Juliette, Maluma, Balvin. Muitos outros que não teria sido possível se eu tivesse ignorado o meu desejo de dançar. E quando eu me refiro à dança, não quer dizer apenas em shows. A gente tem clipe, a gente tem TV. Uma das coisas mais fascinantes da dança é que ela cativa até mesmo quem não sabe dançar. Eu realizei workshop para pessoas que eram zero dança, que estavam começando assim desde o início. É uma grande transformação, gente. A gente tem um exemplo bem marcante, que foi o que a dança causou nesse período de pandemia. Foi um momento de grande tristeza mundial, mas que trouxe uma leveza para milhões de pessoas por meio de uma dança, de uma coreografia. Ao longo de todos esses anos, eu aprendi o suficiente para ensinar outras pessoas. Afinal de contas, eu faço aquilo que eu amo. E é justamente por isso que eu estou aqui fazendo essa série, para que você também possa experimentar essa sensação tão gostosa que é movimentar o seu corpo. Eu quero que você se liberte de todas as preocupações e deixem a dança falar mais alto. A dança vai falar com o seu coração. A gente não pode negar que a dança está presente em tudo, principalmente na era digital, aqui nas redes sociais. Você é capaz de, através do conhecimento que eu vou passar, mudar toda a percepção sobre coreografias e se apaixonar cada vez mais e mais. O que eu vou te mostrar não são apenas passos, é um método, um direcionamento que é capaz de transformar hábitos que irão refletir nossa vida inteira daqui pra frente. Você vai aprender a fórmula, a estratégia que realmente dá certo para executar uma coreografia com perfeição. Presta atenção no próximo take. When you leave. Hey Anita, with a diva, with a 401k and a visa. Is she bonita? I wanna meet her. Can you bounce, working pleasure like a leap? I'm an Ipanema with a couple bad bitches. Standing topless and we taking mad pictures. Bad your ego, know you got a gas niggas. Faking love, I need something that's realer. Feel like I'm running out of ways to say that I ain't feeling any type of way about you. É isso que você vai conseguir fazer quando aplicar a técnica que eu vou te ensinar aqui. E o melhor, de uma forma consistente e que vai te deixar muito feliz dançando. No fundo, não é sobre dança, é sobre liberdade e felicidade, é sobre conexão, corpo e alma. É sobre o principal amor que existe no mundo, o próprio, ou seja, o amor com você mesma. Vocês acreditam que eu já criei mais de 500 coreografias? Muita coisa, né? Estão por aí, espalhadas pelo mundo.
Mas o que mais me deixa feliz é ver milhares de pessoas dançando uma coreografia que eu criei na minha sala, no meu quarto. É um sentimento que eu não consigo explicar. Gente do mundo inteiro, várias idades, vários estados, várias culturas diferentes. Isso é a prova que para dançar não existe limites, não existem barreiras. Por algum motivo, ainda existe algo que te bloqueia, que te impede de dançar. Eu tenho certeza que ao longo dessa série, isso vai ser desbloqueado. Esses são apenas alguns passos que você vai aprender ao longo dessa série. Viu só? Este é o poder da dança. Atingir esse nível é absolutamente possível, se seguir o passo a passo que eu vou te falar aqui. Bom, então é isso. Nesse vídeo você conheceu um pouquinho da minha história, entendeu quais são as possibilidades que a dança pode te oferecer e tudo que é possível alcançar pelo mundo através da arte. Agora, você está preparado para o próximo passo. No próximo vídeo eu vou te ensinar como que a gente deve começar antes de tudo. Antes de dançar, o que a gente deve fazer? Tenho certeza que você vai amar. Você vai se surpreender e querer inserir a dança em tudo que você fizer a partir de agora. De tão simples que é. Estão prontos? Comente aqui embaixo neste vídeo se você gostou e o que você espera da nossa próxima aula. Envie para aquela pessoa que você acha que precisa de um toque de dança para a vida ficar mais colorida, sabe? Tenho certeza que ela vai se empolgar também. Quero muito você comigo no próximo episódio, viu? Vai estar realmente incrível. Beijo da Ari, até o próximo vídeo.